Doutora Lu, o meu bebê tá com o nariz entupido, tá com roncadeira. Será que é resto de parto ou será que ele tá gripado? O que será que tá acontecendo? Bom, essa é a dúvida de muitas famílias. Se essa também é a sua dúvida, então vem. Vamos assistir esse vídeo, vamos conversar sobre isso. Então vem. Nossa, mas vamos agora falar aquele nariz entupido que muitos bebês têm. Será que é resto de parto? Será que não é? Se você colocar a palavra resto de parto no Google, você vai ver um monte de dúvidas, um monte de pessoas pensando nisso e preocupado com isso. Mas vamos entender o que é esse resto de parto? Muito bem. Quando o bebê está lá, dentro do útero, ele está envolto de um líquido amniótico, boiando, nadando naquele líquido amniótico. Muitos bebês, quando nascem, ainda ficam com um pouco de líquido amniótico, obviamente, no seu sistema, né? No seu sistema respiratório, porque ele era um peixinho e depois ele vai virar aqui um ser humano. Mas a grande maioria dos bebês, ele consegue eliminar sozinho esse restinho de líquido amniótico. Isso normalmente acontece nas primeiras 48 horas, no máximo 72 horas depois do parto. Através, às vezes, náusea, às vezes ele dá uma vomitada, às vezes dá uma golfada, tira esse líquido amniótico. São raros os casos hoje em dia que o médico tem que intervir na sala de parto aspirando. Era uma prática antiga que muito se fazia de rotina, que hoje viu-se que não é mais necessário, que a grande maioria dos bebês consegue por si só já resolver e lidar com esse líquido amniótico que estava no seu sistema. Mas passando esses 3 dias iniciais, muitos bebês às vezes ainda continuam com esse narizinho entupidinho. Mas vocês já entenderam que não é resto de parto, porque o líquido amniótico já não é mais. Mas então por que, doutora Lu, que os bebês continuam com o nariz entupidinho, mesmo depois dos 3 dias? Isso é por uma questão entre a anatomia do bebê e também por excesso de secreção. Existe uma conjunção de fatores nos bebês pequirruchos, especialmente nos primeiros 3 meses de vida, que faz com que os bebês tenham os narizinhos entupidos. Como assim? Calma, vou explicar. Os bebês pequirruchos, eles têm as vias aéreas bem menores, de calibre pequeno. E, se não bastasse isso, eles têm aumento da secreção, sabe do muco nasal que a gente tem? Por que o universo faz o aumento do muco nasal? Por uma questão de filtragem, de barreira. Esse muco serve para filtrar o ar, então até uma forma de proteção para que filtre as bactérias. E não entre tantas bactérias no corpo do bebê. Só que se a gente for pensar que o canal é estreito e o muco está maior, a junção desses 2 fatores faz com que o bebê tenha o nariz mais entupidinho. Não é um resto de parto, mas sim tem aquela ronqueirinha no nariz, tem aquela obstrução nasal, o bebê fica fungando. E é por isso que é importante algumas dicas que eu vou te dar agora. Primeira, antes de cada mamada, é muito importante que você lave o nariz do seu bebê. Lave com um medicamento ou com um soro que o seu médico pediatra te orientou. Existem vários no mercado de soluções, tá? Salinas que você pode jogar ou você pode usar o próprio soro, o sorinho mesmo. O problema do soro, né, que eu não gosto tanto do soro, é que ele tem que ficar em geladeira, então você depois tem que colocar ele em temperatura ambiente para colocar no nariz. Então, se for possível uma solução dessa solução nasal que vende em farmácia, é bem mais prático. Mas o soro não tem problema também. Outra coisa que é importante, além de lavar o nariz toda a mamada, antes de toda a mamada, manter o bebê na cabeceira mais elevada. Porque além de tudo, os bebês têm um grau de refluxo, ele tem uma imaturidade do sistema aqui, esôfago e estômago, então volta um pouco do leite. Isso também pode dar um desconforto. Então manter o bebê mais sentadinho, seja
Quando for deitar, manter o tronco do bebê mais inclinado no carrinho, no trocador, no berço. Tudo isso facilita o bebê respirar melhor. Na hora de segurar o bebê mais altinho. Essa cabeceira mais elevada também ajuda muito. Outra coisa importante, se tiver muito intenso essa roncadeira e o barulho fica diferente, porque não é um barulho só, é um barulho estranho, né? Você tem que ir no pediatra. Sempre ir no pediatra, porque se o barulho tá muito forte, aí a gente tem que fazer um diagnóstico, porque às vezes pode ser o que a gente chama de laringomalácia, é uma outra questão. E nesse caso, só o pediatra vai poder fazer o diagnóstico. Então é importante que você vá procurar um médico lá no pronto-socorro ou na unidade básica de saúde perto da sua casa, se tiver um barulho, um som diferente no seu bebê. Porque aí só uma avaliação presencial vai poder ajudar a descobrir o que está acontecendo, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter acalmado seu coração, que você possa ficar mais tranquila, porque assim, se for realmente só essa obstrução nasal que acontece, ela vai desaparecer com o tempo. 3, 4 meses, a gente tomando os devidos cuidados, o bebê cresce, a via aérea aumenta, né? O espacinho, as secreções diminuem e a obstrução nasal vai melhorar. Agora, se for alguma outra coisa, precisa do olhar do pediatra e do acompanhamento presencial ou do pediatra ou do médico pertinho de você.